Tem argentino querendo voltar a jogar no Vasco da Gama, o atacante Luca Orediano, que joga no Cincinnati dos Estados Unidos e que tem uma recém-passagem pelo Vasco da Gama, tem o desejo de retornar ao time cruz-maltino, segundo informações. E o Vasco anunciou 2 reforços, o atacante venezuelano Santos Torrealba e o volante paraguaio destaque do Olímpia, Brian Grans. E a arbitragem para o jogo de amanhã contra o Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil já está completamente definida. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes. Dá aquela moral pra gente, tem muita gente que esquece. Então, pô, ajuda a gente aí, clica no botão de hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 12.385 inscritos. Então ajuda a gente a crescer cada vez mais na plataforma, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre os 2 reforços do Vasco da Gama, não para o elenco principal, mas sim para o sub-20 do Vasco, que é algo que importa também. Vamos lá, o Vasco anunciou no dia de ontem, pessoal, a contratação do atacante venezuelano Santos Torrealba, tá? Para o sub-20, o jogador vem do Zamora da Venezuela. Outro contratado também pelo Vasco foi o meio-campista, o volante paraguaio Brian Grans, que estava jogando no Olímpia, é ainda considerado uma joia do futebol paraguaio e chega ao Vasco da Gama para reforçar o sub-20. O sub-20 do Vasco que tem trago felicidades, né? Ultimamente goleou o nosso maior rival, o Flamengo. Ultimamente não, o Flamengo vem sendo goleado pelo sub-20 do Vasco, né? O Vasco goleou no último jogo por 4-1. Então, cara, importante saber sobre essa informação. O Vasco não só reforçando seu elenco principal, mas também como a base. E são 2 jogadores que, se destacando no sub-20 do Vasco, podem surgir no elenco principal do time cruz-maltino. O que vocês acham sobre esses 2 jogadores? Conhece, não conhece? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, mas já foi anunciado pelo Vasco. Eu já tinha trago aqui para vocês que o Vasco estava acertando a contratação desses 2 jogadores e concretizou. O Vasco oficialmente anunciou a contratação tanto desse jogador Santos Torrealba, o moleque parece ter uma criança, né? O moleque tem, se não me engano, acho que 19 anos, 18 anos, né? E o volante Brian Grans, tá ok? Então, informação importante pra gente poder saber. Lembrando que a gente tá sem o Jair, né? Talvez o Brian Grans possa receber mais oportunidades mais rápido do que propriamente Torrealba. Até porque a nossa volância hoje tem ali o Matheus Carvalho, que é um jogador limitado e tudo mais. Mas enfim, são 2 jogadores que foram anunciados oficialmente pelo Vasco da Gama. Bom, uma outra informação que tem, pessoal, é sobre o jogo de amanhã contra o Botafogo, um jogo importantíssimo pro Vasco. O Vasco ganhando o jogo de amanhã, ou até mesmo empatando, indo pros pênaltis e se classificando, que o Vasco vai jogar as semifinais da Copa do Brasil. E é uma semifinal que não é nada de impossível, não é contra um time super favorito, nem nada do tipo. O Vasco pode enfrentar ou Fluminense ou Bahia. O Fluminense, que na minha opinião tem um elenco bem parecido com o do Vasco, limitado, que não é um elenco para ser rebaixado, mas é um elenco que não tem nada de muito superior ao time do Vasco da Gama. E tem o Bahia, que é um time mais qualificado. Mas, cara, o Vasco tem totais possibilidades sim de se classificar para a final da Copa do Brasil. Mas antes disso, precisa se classificar em cima do Botafogo no dia de amanhã. E lembrando, os ingressos estão completamente esgotados. É o primeiro jogo do Botafogo que eles esgotam totalmente os ingressos no Newton Santos. É claro que vai ter muitos vascaínos no setor oeste. Eu vi muita gente falando já que comprou ingresso, né? Vai ter um monte de vascaíno infiltrado. Ainda mais que a torcida do Vasco e do Botafogo não tem tanta briga e tudo mais, tem tanta confusão. Então acho que não tem um problema maior nesse caso. Então tá aqui, ó, o árbitro da partida, pessoal, do dia de amanhã, é algo que também nos preocupa, até porque, né, o Vasco foi prejudicado sim no primeiro jogo com o Anderson Daronco, infelizmente em São Januário, porque aquele lance lá em cima do Marlon Freitas foi pênalti, não tem dúvida nenhuma. Enfim, o Rodrigo Pereira, pessoal, da Federação Pernambucana, vai ser o árbitro da partida contra o Botafogo, contra o Vasco, tá? Então, pra quem conhece aí o árbitro ou não, deixa aqui nos comentários. Eu não lembro dele ter apitado algum jogo do Vasco, mas tem aqui, ó, ele era o árbitro do Vasco na derrota do Vasco da Gama em São Januário por 3-2 para o Corinthians, tá? Recentemente, que teve jogo no dia 24/8 do mês passado, tá, pessoal? Então, é um árbitro que apitou ultimamente os jogos do Vasco,
Vasco, apitou o jogo do Vasco contra o Corinthians, que o Vasco perdeu. Não lembro dele ter prejudicado o Vasco da Gama, né? Ele marcou o pênalti ali no jogo contra o Corinthians, um pênalti que teve uma discussão, mas afinal de tudo ele marcou pro Vasco. Enfim, não lembro dele ter prejudicado o Vasco da Gama, tá? Mas alguns torcedores você vê aqui, ó, que estão criticando. O João Lucas colocou aqui, ó, fraquíssimo. O Gabriel colocou aqui, ó, PQP, tamo ferrado. Então, cara, não lembro dele ter apitado algum jogo do Vasco, assim, que ele tenha prejudicado. Se você lembra, coloca aqui nos comentários, porque eu, particularmente, não lembro de coração, tá? Mas, é que eu falo pra vocês, né, cara? A arbitragem, normalmente, ela apita muito pra time da casa. E pra apitar pro time do Botafogo, é dois palitos, né? É fácil, porque o Newton Santos vai estar lotado, a maioria vai ser torcedor do Botafogo, ele não vai querer prejudicar o Botafogo. Enfim, vamos ver, tomara que o Rodrigo Pereira aí da Federação Pernambucana faça uma excelente partida e consiga fazer o jogo fluir, o jogo jogar bola, né? O árbitro não pode ficar interferindo em nada também, senão o jogo fica muito chato. Bom, pessoal, segundo informações que tá tendo aqui no site vascaíno.net, pessoal, que eu dei uma olhada e eu salvei essa informação aqui pra vocês e não trouxe, então trazendo aqui pra você essa informação, que é a seguinte, tá? Segundo informações aqui do vascaíno.net, Orellano, né, atacante argentino Orellano, e Pedrinho, né, presidente do Vasco da Gama, movimentam bastidores. Ainda de acordo com Colina News, os bastidores com os maltinos foram agitados pela possibilidade de retorno de dois velhos conhecidos, Luca Orellano, que teria manifestado o desejo de voltar ao Vasco da Gama, e Pedrinho, que também sinalizou estar aberto a vestir a camisa novamente do Vasco. A torcida reagiu de imediato nas redes sociais, especulando como os jogadores poderiam reforçar o elenco. Então, cara, não sei se essa informação é verdade, é verdadeira ou não. Lembrando que o Vasco vendeu o Luca Orellano ao Cincinnati dos Estados Unidos. Ele tá jogando lá na MLS, o time do campeonato americano, né, que fala. A expectativa é de cautela da diretoria, apesar da empolgação, a diretoria do Vasco mantém cautela. Fontes citadas pelo canal destacam que já houve sondagens iniciais, mas que as conversas ainda estão em fase embrionária. Enquanto isso, a comunidade vascaína segue debatendo entre emoção e ansiedade a chance de ver São Januário modernizado, né? E aqui na matéria também fala sobre a situação de São Januário. Segundo informações do Colina News no YouTube, o Vasco da Gama está muito próximo de fechar uma negociação que pode render 425 milhões de reais com a venda de 85% do potencial construtivo de São Januário, tá? Então, informação importante pra gente poder saber. Bom, pessoal, não sei se a informação é verdadeira ou não, e eu não vou julgar se é verdadeira ou não, mas eu vi essa informação, então tô trazendo aqui no canal, não tô afirmando nada que o Orellano vai voltar, nada do tipo, mas, segundo informações aqui do Colina News, do site vascaíno.net, o Luca Orellano tem um desejo de retornar ao Vasco da Gama. Eu acho muito difícil, tá? Mas vamos entrar nesse critério que talvez ele possa voltar pro Vasco. Vamos pros números do Orellano lá nos Estados Unidos, pra gente saber um pouco. É um jogador de 25 anos de idade, bem novo, né? Um jogador que é argentino, tem 1,70 de altura, joga na ponta direita lá no Cincinnati. O valor de mercado dele é de 4,5 milhões de euros, né? Algo ali interessante pra gente saber. Ele tem contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos até o dia 31/12 de 2029. Então ainda tem muito tempo de contrato ainda com o clube inglês, tá? O clube americano, na verdade. Ele é um jogador que joga pela ponta direita, a gente tá acostumado já a isso, né? Joga pela ponta esquerda, joga também como meia ofensivo, como um camisa 10. É um jogador que não se firmou no Vasco da Gama, era uma joia lá no Vélez da Argentina e veio pro Vasco, não conseguiu se adaptar, aí foi emprestado, ao Cincinnati dos Estados Unidos, aí no empréstimo, no contrato do Orellano tinha uma obrigação de compra do Cincinnati. E o Cincinnati acabou comprando o Orellano por 2,5 milhões de euros. Hoje o jogador vale 4,5, né? Então aumentou ali cerca de 2 milhões de euros a mais do que o Vasco vendeu tempo atrás. Os números do Orellano hoje, pessoal, de 28 jogos, 3 gols e 6 assistências, 1.953 minutos jogados. É um jogador que vem jogando 90 minutos,
né? É titular lá no Cincinnati dos Estados Unidos. Lembrando que é um campeonato muito fraco, a gente tem que lembrar isso também, né? É um campeonato dos Estados Unidos que é muito fraco, a MLS é um campeonato muito fraco. Por mais que tá reforçando alguns jogadores lá, né? Tá com o Inter Miami, por exemplo, tem o Messi, tem o Suárez, tem o DePaul, mas, cara, é um campeonato que continua sendo muito fraco. Tem alguns clubes que são fortes, mas tem outros que são muito, muito, muito fracos, que seria ter rebaixado no Brasileirão hoje, sem dúvida nenhuma, tá? Então, esses são os números do Luca Orediano com base nessa informação, tá, pessoal? Então, se vocês acham aí que o Orediano pode voltar ao Vasco, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Eu não aceitaria um jogador que não quis ficar no Vasco um tempo atrás, não conseguiu se adaptar, agora mesmo que ele não vai se adaptar mesmo, tá? Então, deixa sua opinião aqui nos comentários. Bom, falando sobre jogadores que já estão no Vasco da Gama, a gente tem imagem aí do Jair, pessoal, que infelizmente teve a sua lesão no jogo contra o Sport, no último jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, antes da parada para a data FIFA, né? E a recuperação do Jair, pessoal, tá aí na tela a imagem do Jair, né, com o joelho ali cheio de aparelho, de choque e tudo mais. Eu sei porque eu também tive uma lesão LCA, ligamento cruzado anterior, e eu fiz esse mesmo procedimento de choque, né, de aparelho de choque e tudo mais. Mas enfim, o meia Jair, pessoal, segundo informações do Atenção Vascaínos, o meia Jair já iniciou o processo para passar por uma nova cirurgia, agora no joelho direito após a contusão no jogo contra o Sport. O jogador republicou a postagem feita pelo fisioterapeuta Renato Valença, que está cuidando do atleta nessa fase de recuperação. Então, Renato Valença aí que está cuidando do Jair nessa fase nova aí dele de recuperação. Infelizmente, né, cara, o Jair que vinha jogando bem, fez o gol inclusive contra o Botafogo. Se o Vasco passar nas quartas de finais contra o Botafogo, o Jair tem muito nome nessa classificação, né, porque ele foi o autor do gol no jogo da ida lá em São Januário. Jogou muita bola, foi o melhor da partida, na minha opinião, contra o Botafogo no jogo da ida. E infelizmente no dia seguinte não, né? Há 2 dias, 3 dias depois, o Jair vai lá e se machuca e tem uma lesão muito pior do que ele teve há meses atrás. Né, o Jair ficou parado, para quem não sabe, por uma lesão ligamento cruzado, né, anterior, e agora o Jair machucou o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial, os meniscos e, cara, entre outras coisas. Então, infelizmente, o Jair tá nessa fase de recuperação. Bom, pessoal, vocês lembram desse atacante aqui colombiano que se destacou no Campeonato Sul-Americano, Sub-20, né, acho que foi se não me engano foi na Copa do Mundo? Não, foi no Sul-Americano Sub-20, isso mesmo, né, com a seleção da Colômbia, foi artilheiro da competição. Então, o Neiser Villarreal, né, o nome dele, atacante líder de assistência do último Sul-Americano Sub-20. Então, ele foi pro Cruzeiro, vocês lembram dele? Foi especulado no Vasco, o Vasco queria a contratação dele, se eu não me engano, no início do ano, mas estava contando que ele iria jogar no Porto de Portugal, em clubes da Europa. Afinal de tudo, o Neiser Villarreal, ele veio jogar no Cruzeiro aqui no Brasil. Tá aqui, ó, Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia. O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Neiser Villarreal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, tá? Então, atacante aí que foi especulado no Vasco, se eu não me engano, no início do ano, ou foi no meio do ano passado, né, que poderia vir ao Vasco da Gama, não veio, e agora foi anunciado oficialmente no Cruzeiro, tá? É isso, pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Amanhã tem Vascão, então a gente volta à nossa rotina normal de informações, né? A gente já tá voltando nessa rotina normal. Ontem já teve 2 vídeos, hoje vai ter mais 2 vídeos aqui no canal também. Claro, se tiver informações. Se não tiver informações, eu não vou ficar aqui enrolando vocês. Então é isso, tá, pessoal? Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba, clica no botão de hypar. Estamos próximos de chegar à marca de 12.400 inscritos, então ajuda a gente aí, se inscreve no canal, beleza? Eu deixo claro pra vocês todas as informações, todas as fontes onde eu pego as informações na tela pra vocês. Tamo junto? Abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas.